Meus amigos, o Arquivo Futebol Clube está de volta e voltou para ficar, então não perde muito conteúdo por aqui depois da vinheta. E galera, antes de ir pro vídeo, eu queria passar alguns recados. O primeiro deles é agradecer. Muito obrigado a todos que me mandaram mensagem nos últimos dias, a todos que demonstraram o seu carinho comigo, pelo meu trabalho, pelo que eu fiz durante quase 3 anos no canal do Baldasso, no Debate Raiz. Então eu não tenho o que dizer, eu não tenho nenhum sentimento para trazer a não ser gratidão. E segundo, se tu tá te perguntando ainda, Weber, o que aconteceu contigo? Eu fiz um podcast bem legal com a gurizada do Papo Copeiro, para quem quiser saber mais, corre lá. O terceiro recado é para vocês seguirem a Artemis Produtora, meu novo empreendimento junto da Michele Martins, que é minha namorada, minha sócia. A gente está montando uma produtora e toda a qualidade do Arquivo Futebol Clube vai ter também na Artemis Produtora e vice-versa. Agora o arquivo também é um produto Artemis. E sobre o vídeo, hoje o tema é uma seleção de jogadores estrangeiros no Internacional. Agora, para ti que é gremista, não sai do vídeo. Fica aí, deixa o teu like e comenta aqui embaixo quem merece estar na seleção do Grêmio, porque esse será um dos próximos vídeos aqui no Arquivo Futebol Clube. E quem quiser, mesmo gremista, ficar até o final do vídeo para me dar uma moral também, agradeço bastante. A gente também vai fazer a versão do Grêmio. Mas vamos começar com o Internacional, a seleção de estrangeiros do Colorado. Então vamos começar com o goleiro desse time. E poderia ser Pato Abondanzieri, poderia ser Gato Fernandes, 2 grandes goleiros com passagem pelo Internacional, mas não tinha como ser outro. O paraguaio Benítez, que simplesmente fez parte do time que nunca perdeu. Sim, ele foi campeão brasileiro com o Inter no ano de 1979, e um goleiro de um time que nunca perdeu, é óbvio, vai estar nessa lista. Na lateral direita, uma disputa de bustos. O colombiano Rubem Bustos jogou no Inter no ano de 2008, foi campeão gaúcho, mas talvez por não ter tido tanto protagonismo, o dono da posição é o argentino Fabrício Bustos, que esteve presente no Internacional entre 2022 e 2024, e embora tenha tido uma saída um tanto quanto conturbada, foi um bom lateral direito, protagonista do time do Inter enquanto participou e aí depois decidiu ir embora, mas enfim, é Bustos na lateral direita. Para a zaga, 2 nomes indiscutíveis. O primeiro, Dom Elias Figueroa. Claro, não podia ser outro. Não é só um dos maiores zagueiros da história do Inter, é um dos maiores zagueiros da história do futebol. 5 vezes campeão gaúcho pelo Inter, bicampeão brasileiro pelo Inter, como eu falei, eleito um dos maiores futebolistas do século pela FIFA. Rejeitou o Real Madrid para jogar no Internacional, então não tinha como não colocar Dom Elias Figueroa. E do lado dele, outro monstro, Carlos Gamarra. O Gamarra, um dos melhores zagueiros em questão técnica já vistos. O Gamarra teve a passagem dele pelo Inter nos anos 90, mas o grande destaque dele foi na Copa de 1998, atuando pela seleção paraguaia. O cara jogou a Copa sem fazer uma única falta. O cara é monstro. Na lateral esquerda, Alexandro Bernabei. Weber, mas será que não é muito cedo para colocar o Bernabei? Olha, se tu pensar que o concorrente do Bernabei é o Hidalgo, e com todo respeito ao Hidalgo, que teve uma boa passagem pelo Internacional, mas sem tanto destaque, a gente vai acabar colocando sim Alexandro Bernabei, o xodozinho da torcida colorada. Esse meio-campo, meus amigos, vou te contar, hein? Que cano de time! Começando com a dupla de volantes. O paraguaio Enciso, campeão gaúcho pelo Inter em 97, jogou no Inter na década de 90. O cara era tão colorado, mas tão colorado, que anos depois, jogando pelo Olímpia, uma semifinal de Libertadores contra o Grêmio, o cara jogou com o símbolo do Inter
e embaixo dele uma camiseta com o símbolo do Inter por baixo, e a gente conseguiu ver o cara era colorado mesmo. E o companheiro dele é simplesmente Pablo Guinhazú. Meu, o cara não tem o que falar. Campeão da Libertadores, campeão da Sula, campeão da Recopa e principalmente sinônimo de raça colorada, não poderia ser outro, não poderia estar fora dessa lista o Guinhazú. Lá na frente, uma dupla de um ídolo e de um fã. O ídolo é o craque uruguaio Rubem Paz, jogou no Inter entre 82 e 86, um jogador de muita técnica, de muita habilidade e que tem um fã que nesta seleção vai jogar ao lado dele. Estou falando de Andrés D'Alessandro. Eu acho que dispensa comentários. D'Alessandro é sinônimo de título, é sinônimo de coloradismo, não à toa ele é um dos maiores ídolos da história do Internacional, por isso o Dali está nessa lista. O Dali, além de tudo, né, talvez nem poderia estar nessa lista porque ele não é nem mais argentino, o cara é gaúcho, o cara é brasileiro, de tanto que ele ama o Internacional. Lá na frente eu coloquei Villalba, e eu espero que vocês saibam de quem eu estou falando. Mas para quem não conhece o Villalba, ele era atacante do Inter no rolo compressor da década de 40. Ele é o 7º maior artilheiro da história do Inter, mas o grande destaque do Villalba é com certeza em clássicos grenais. O cara é o 2º maior artilheiro da história do clássico, e para vocês terem uma ideia, em 30 jogos disputados, ele marcou 20 gols. O cara era uma máquina de fazer gol em Grenal. Junto dele, o uruguaio Diego Forlán, que eu sei que talvez uma galera vá contestar a escolha dele aqui, mas ele marcou 22 gols em 55 jogos. Não é nem pelo número, não é nem pelas conquistas, afinal, isso acabou. A gente esperava um pouco mais dele, mas é muito pelo tamanho da contratação do Forlán. O Inter, 2 anos após uma Copa do Mundo, estava contratando o craque daquela edição, então por todo aspecto de tamanho da contratação do Diego Forlán e também pelo que ele entregou em campo, a gente coloca ele nesse ataque ao lado do Villalba. E para treinador, não poderia ser outro, Eduardo Diego Aguirre. O uruguaio Diego Aguirre poderia estar, claro, na seleção como atacante, afinal ele participou do Grenal do século, ele é um centroavante de uma baita carreira, mas a gente coloca aqui ele como treinador. Ele teve 2 passagens pelo Internacional, uma em 2021, sem muito sucesso, mas a gente sabe que toda a questão da seleção uruguaia deve ter influenciado nele. O Inter também não estava nem aí para aquele campeonato brasileiro, mas a grande passagem dele comandando o Inter foi em 2015, onde ele chegou até as semifinais da Libertadores, por isso ele é o nosso treinador. Bom, esse é o vídeo de hoje. Cara, por questão de tempo não deu para colocar tanta coisa na edição, é mais eu falando, menos cortes e tudo mais, porque eu precisava entregar um conteúdo para vocês. Então quem gostou, por favor, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, segue o Arquivo Futebol Clube em todas as redes sociais, segue a Artemis Produtora. Um abraço, até a próxima e tchau!